Hoje eu vou te mostrar 15 atalhos do Windows que você deveria conhecer. Sem enrolação, a gente vai para o 15º. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é o Ctrl+Shift+ESC. Ele vai abrir o gerenciador de tarefas do Windows. Então aqui a gente vai ter todos os programas que a gente tem aberto no momento. A gente pode fechar e verificar o que está consumindo mais memória, o que está consumindo mais processador, e você tem um panorama geral do que está acontecendo no seu computador. Em 14º, um outro atalho muito interessante é o Alt. Quando você está em alguma tela, por exemplo, dentro do Word, ou até telas aqui dentro do próprio Windows, como gerenciador de tarefas, se você apertar a tecla Alt, perceba que vai aparecer aqui no menu superior um underline aqui embaixo das letras. Por exemplo, se eu quiser abrir o menu Arquivo, eu vejo aqui que o underline está abaixo da letra A. Então eu aperto Alt A, aí ele abre o menu Arquivo. A mesma coisa acontece para outros menus. Por exemplo, eu quero executar uma nova tarefa, Alt N, porque o underline está abaixo do N. No Word, por exemplo, ele já vai te mostrar a própria letra, então fica mais simples de você poder navegar. O 13º atalho da nossa lista é o Windows Shift S. Ele vai aparecer um menu para você poder fazer print screen de tela. Então aqui você tem algumas opções, como dar um print screen retangular, quadrado, selecionar uma forma livre de você marcar o que você quer que apareça na tela, capturar uma janela de algum aplicativo em específico ou capturar uma tela inteira. Eu vou fazer aqui um exemplo que é o mais, não é tão usual, que é o capturar de uma forma livre. Então eu venho aqui e eu posso desenhar o que eu quero que esse print screen capture. Eu posso fazer aqui, ó, só essa parte aqui. Quando eu termino de desenhar, automaticamente ele já copiou para o meu Ctrl C. Então se eu vier aqui em qualquer programa de edição ou no próprio e-mail e der um Ctrl V para colar, ele já vai colar essa informação que eu desenhei. Também eu vou deixar como bônus um exemplo do Snipping Tool. O Snipping Tool, ele é um aplicativo que você pode também, além de fazer essas opções, deixar ele fixado na sua barra de tarefas e selecionar por tempo. Por exemplo, eu quero dar um print screen, mas eu preciso de um tempo até o programa abrir, por exemplo. Então eu consigo delimitar um tempo até que a tela dá o print, eu consiga pegar a informação exatamente que eu preciso. Vou deixar aqui esse vídeo no nosso card. Já a 12ª opção é para você que utiliza uma segunda tela, um segundo monitor no seu computador. Muitas vezes você precisa duplicar essa imagem, né, para alguma tela e não está funcionando exatamente como você gostaria. Então existe um atalho no teclado que é o Windows P. O Windows P ele te dá algumas opções, como duplicar a tela, você vai ter a mesma imagem nos dois monitores, estender a tela, você consegue copiar um arquivo, jogar para outra tela, você tem duas telas para você poder trabalhar, ou transferir a imagem de uma tela para outra. Né? Você tem essas opções aqui. Eu utilizo sempre a estender, que fica muito mais fácil de você trabalhar, você consegue trabalhar com mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Na 11ª posição, a gente tem o comando Windows L. Ele é muito útil quando você vai sair para o almoço, por exemplo, e você quer bloquear o seu computador. Você simplesmente aperta o Windows L. Ele vai entrar na tela de bloqueio, caso você tenha senha no seu computador, né? Ele aparece como bloqueado e você pode fazer login novamente colocando a sua senha ou apenas clicando em entrar caso não tenha senha no seu computador. E na 10ª posição temos o comando Alt F4. Ele é bastante útil para você poder fechar algum aplicativo que você tenha aberto, mas tenha cuidado que você tem que estar com a tela selecionada onde você quer fechar ou o aplicativo selecionado para você não correr o perigo de fechar alguma coisa que você não queira. Então eu tenho aqui, por exemplo, meu Chrome aberto, eu vou querer fechar a minha tela aqui. Eu seleciono o que eu quero fechar e dou um Alt F4. Ele vai fechar sem pedir informações. Pronto, fechou a tela. Na 9ª posição nós temos o comando Shift Delete. Esse comando é muito poderoso, ele vai excluir definitivamente o que você tenha selecionado. Então se você tem um arquivo e aperta Shift Delete, ele não vai para a lixeira, ele vai ser excluído definitivamente. Caso você tenha excluído alguma coisa por engano, eu vou deixar nesse card um vídeo onde eu explico a como recuperar esses arquivos excluídos definitivamente. Então aqui no nosso teste, eu tenho esse arquivo aqui, eu vou dar um Shift Delete. Ele vai pedir se eu quero excluir o arquivo definitivamente, permanentemente, eu clico em sim. Ele não vai para a lixeira, vai direto para a exclusão. Em 8º lugar, nós temos o Windows Tab. Esse comando, ele vai te dar um histórico dos aplicativos que você tenha aberto. Por exemplo, Windows Tab. Então ele me dá aqui os aplicativos que eu tenho aberto, os aplicativos que eu abri hoje. Se você rolar aqui a tela, você tem um menu lateral aqui com as datas e você consegue ver todos os aplicativos que foram abertos em um determinado período. Em 7º lugar, nós temos o comando
Alt Tab. É um comando semelhante. No Windows Tab você tem um histórico do que estava sendo utilizado ou que foi aberto. E no Alt Tab você consegue navegar entre os aplicativos, entre as páginas que estão abertas no momento. Então você dá aqui um Alt Tab, você consegue navegar entre as páginas abertas. Em sexto lugar, temos o comando Windows D. Ele é muito útil para você que precisa minimizar a tela rapidamente. Aconteceu alguma coisa aí, você não estava numa tela durante seu uso de trabalho muito agradável, você pode apertar Windows D e o computador vai minimizar tudo que você tenha aberto. Windows D. Simplesmente minimiza, ele vai para a área de trabalho. Se você quiser voltar como estava antes, você aperta Windows D de novo, ele vai voltar àquela tela anterior. Em quinto lugar, temos Windows Pause Break. Windows, em alguns computadores vai estar apenas escrito pause, em outros pause break. No meu teclado aqui está só pause, então dá Windows Pause. Ele vai abrir aqui a seção sobre o seu computador. Então você tem algumas informações importantes aqui. Caso você precise compartilhar isso com alguém, com algum técnico, por exemplo, você consegue isso facilmente. Como, por exemplo, qual processador, o tanto de memória, qual é o sistema operacional que você está utilizando, o nome do seu computador. Então você tem essas informações aqui facilmente. Em quarto lugar, temos o comando Windows V. Se você apertar aqui Windows V, o computador ele vai te mostrar tudo que você salvou no Ctrl+C, na sua área de transferência, no seu copiar-colar. Então você tem aqui as informações que você tenha salvo e você pode utilizar isso para colar em outros lugares. Você consegue ver todo o histórico do que você copiou. Isso é bastante útil e aumenta bastante a produtividade. Em terceiro, temos o comando Ctrl+P. Ctrl+P é um comando para você poder imprimir a tela que você está aberta atualmente. Você pode imprimir o documento do Word, do Excel, da própria internet, apertando Ctrl+P. Ele vai direto para a caixa de impressão. Então você seleciona a sua impressora aqui e manda imprimir bem facilmente. Em segundo lugar, temos o comando Ctrl+F. Ctrl+F eu utilizo bastante quando a gente precisa buscar alguma informação. Estou dentro aqui do nosso site, eu quero buscar alguma informação, ou dentro de qualquer outro site, né? Só como exemplo esse aqui, eu dou Ctrl+F. Então eu quero buscar algum texto. Quero buscar, por exemplo, o texto desconto. Pronto, aqui ele já achou desconto, eu posso navegar em todas as palavras que contenham desconto. Então é bastante útil para você baixa um texto da internet, acessa um site que tem um texto muito grande, você quer uma palavra específica, você digita Ctrl+F e busca aquele texto que você quer. Em primeiro lugar, o nosso comando é o Ctrl+Shift+T. Então, ele é bastante útil quando você está utilizando alguma página aqui dentro do Chrome, na internet, e você fechou ela por engano. Ou você navegou em alguma página, você acabou fechando, e depois você lembrou que você precisava de alguma informação naquele site. E você, para não precisar fazer nova busca, tentar encontrar aquele site novamente, você pode dar um Ctrl+Shift+T, e ele vai abrindo todas as páginas que você tenha fechado por último. Agora, me conta aí, o que você descobriu de novo e o que você já conhecia desses comandos aqui. Também compartilhe com o pessoal do seu trabalho, com seus amigos e se inscreva no nosso canal para mais dicas como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!